Olá, nós somos o Illumine, uma empresa voltada ao ensino em saúde. Eu sou Cláudio Macedo, médico hematologista, e hoje nós temos a honra de receber aqui conosco Dr. Frank Bahia, médico hematologista, formado pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, com trabalho já há 15 anos em Natal, já com uma clientela muito fiel, é um médico extraordinário que está me devendo, na verdade, ele está retribuindo o podcast que nós fizemos juntos, né, e nós vamos falar hoje sobre o hemograma, a importância do hemograma dentro do contexto médico. Então é um assunto que nos é muito caro, né, que o hematologista tem um certo nível de conhecimento, e a gente vai tentar conversar e destrinchar aqui um pouco dos segredos do hemograma. O objetivo de ter chamado o Dr. Frank, que ele tem uma expertise muito grande nesse assunto. E a gente vai tentar, destrinchar aqui, como eu falei para vocês. Bem-vindo, Frank. Bem-vindo, Cláudio. É um prazer a gente estar aqui falando sobre esse tema, o exame mais importante da clínica médica. E esse exame que muitas vezes é a porta de entrada, às vezes é a única coisa alterada que a gente tem, ou às vezes esse hemograma também vem normal, não vai nos ajudar muito o hemograma. Então temos bastante que conversar sobre esse importante exame que infelizmente ainda é muito pouco explorado e mal explorado, pouco explorado e mal explorado, como a gente vê na prática do dia a dia. Perfeito. Frank, como você mesmo já falou, o hemograma ele tem uma importância gigantesca, capital dentro da medicina. A gente não fala nem dentro da hematologia, né, a hematologia é uma fração disso tudo, mas, dentro da medicina, o hemograma talvez seja o exame mais solicitado da medicina, né, e ele engloba a necessidade de diversos diagnósticos diferentes. Como é que você vê isso dentro da prática médica, a necessidade desse entendimento maior? Como é que você vê como está e como é que você gostaria que as universidades tratassem desse tema? Isso, você acha importante? Como é que você vê? Bom, são 200 milhões de hemogramas por ano no Brasil, Nossa, 2 bilhões de hemograma nos Estados Unidos por ano. Então é impossível que todos esses exames passem pela mão de um especialista. perfeito. Então o que a gente encontra na prática é especialistas hematologistas com uma certa dominância desse hemograma, mas quando a gente sai para os médicos generalistas e os médicos de outras especialidades, a gente termina tendo que esse exame é muito alterado, porque já é comum que 30% das pessoas do globo tenham anemia, né, Perfe então já é um exame que de cara 30% da população já tem anemia, fora as outras alterações. E alterações que muitas vezes não têm importância, mas devido à complexidade desse tecido que é o sangue, a gente tem um dinamismo muito grande e muito mal explorado. Se a gente pega, por exemplo, faz um retrato do que é hemograma no nosso país hoje, eu falo do Brasil, mas acredito que isso se replique ao mundo. Anemia é falta de ferro, leucocitose é infecção bacteriana, então tome antibiótico, e plaquetopenia é dengue. Então a gente peca muito em erros, em atrasos, em não condução dos casos corretamente, e muitas vezes aquela anemia que foi dado ferro, o paciente chegou meses depois com a fratura de coluna, era um mieloma múltiplo, ou até perfeito. anemia ferropriva, que Câncer gera um intestino. câncer de intestino e a gente não valorizou como um sinal precoce. Então, me preocupa muito, Cláudio, a gente não saber hemograma, ou a gente não saber hemograma e de repente não ter priorização em reconhecer que aquele hemograma está alterado e precisa de uma avaliação. Então, a gente vê muitos médicos falando: "Ah, uma anemiazinha, tome ferro. Ah, não, isso aqui não olha". E eu sou taxativo, creio que todos os hematologistas são, da gente procurar definir as causas das alterações do hemograma, porque uma simples plaquetopenia, a gente sabe que pode ter várias doenças por trás. Perfeito. Então, eu sou um defensor do ensino desse exame, da análise desse exame. O que eu bato na tecla é o raciocínio que a gente tem que estar por trás, porque às vezes é uma alteração, uma plaquetopenia leve, é uma variação da normalidade, é uma PTI, é uma mielodisplasia, por exemplo. Então, o que eu quero é
avaliar esse exame junto com a clínica do paciente e a gente trazer segurança para aquela alteração. Perfeito. Porque muitas vezes as doenças são assintomáticas e a gente tem muitas doenças de caráter insidioso, tá aí hipertensão e diabetes, né, que não Exatamente. alteram o hemograma primariamente, mas às vezes alterações sutis faz a gente ter um diagnóstico precoce e a gente previne a evolução daquela doença, trata aquela doença e evita que o paciente tenha condições mais mórbidas. Então eu sou um defensor da análise desse exame, sou um crítico ao ensino médico de uma forma geral, até o ensino da hematologia, por ser uma especialidade difícil, Isso. a gente muitas vezes quem tem uma certa facilidade, eu já percebi que não adianta, a hematologia ou você tem uma facilidade inata ou não adianta muito, né. Então, nós que temos já essa inclinação para a hematologia, a gente tem que estar atento a mecanismos de ensino, né, de estar trazendo de forma mais prática uma análise mais real e mais séria do hemograma para que a gente esteja trazendo aí diagnósticos É. precoces e O que é prevenção de o complicações. que é interessante é que o conhecimento do hemograma, quando a gente fala isso, parece ser uma coisa bem simples, né, mas, é só olhar o que está alterado e o que não está. Mas na verdade, isso guarda uma necessidade de um conhecimento clínico absurdo. Então, por isso que é interessante a gente trazer esse tema, porque, na hora em que você identifica, alterações no hemograma que podem, como você mesmo falou, estar escondendo alguma coisa, você precisa ter uma bagagem de conhecimento teórico do ponto de vista clínico muito grande. Então, a interpretação do hemograma passa por uma melhoria do conhecimento médico. Porque é no hemograma que culminam diversas, né, eu diria dezenas, centenas de doenças que vão estar alteradas ali, e se você não tem essa bagagem para reconhecer, você não tem como identificar e não tem como pensar nisso, né. E a tendência é que realmente, haja uma superficialidade, né, de tomada de conduta, de tomada de decisão. Uma simplificação de coisas. "Não, você tem anemia, eu vou lhe passar ferro". Mas o que é isso? Por que que a anemia apareceu? Né, ela é importante, ela não é importante? Tem sintoma relacionado, não tem sintoma relacionado? É só isso? Então, quanto mais medicina você sabe, mais você entende o hemograma, mais interpretativo esse hemograma se torna, né. Perfeito. E se você tem um conhecimento de hemograma, você termina amplificando o seu conhecimento de medicina. É aquela troca e aquele conhecimento que Massa. termina deixando você um médico com a capacidade de sentir, entender o que está acontecendo com o paciente, independente de diagnóstico. Porque a gente não vai dar diagnóstico na maioria dos hemogramas que a gente vê esporadicamente, É, mas a gente entende o que está acontecendo com o perfeito, paciente. perfeito. Então é isso que a gente tem que trazer. Então, é um exame que é muito fácil ver as alterações, é jogo dos 7 erros, então uma criança de 7 anos que entenda Exatamente. números e letras, ela vai saber que está Que está alterado, alterado. que ela sabe lá no joguinho de palavra cruzada ver o jogo de 7 erros, mas aí morre ali, né. E eu digo muito que é xadrez, Cláudio. Então tem que aprender a jogar, porque são muitos elementos figurados, né, são muitas peças ali. Um hemograma seu de manhã não vai ser igual ao hemograma de tarde, embora seja normal, mas numericamente isso não bate. Então não existe uma forma de você decorar. Não Exatamente. tem como aquela alteração indicar apenas uma coisa, a gente sempre vai ter que fazer o raciocínio. Então, fica aquela história, é um exame que é difícil eu pegar e vou estudar hemograma, vou pegar um livro sobre hemograma e a partir de então eu vou construir o meu conteúdo. Foi isso que de certa forma me fez parar para pensar e falou: "Pô, eu vou criar uma coisa que fique para o aluno". Massa. Porque se eu dou uma aula de 3 horas mostrando os meus conhecimentos, desenhando do quadro, puxando seta, eles vão achar lindo, mas é um conhecimento que é meu, quem vai conseguir reproduzir aquilo, como pode ser um conhecimento que é seu? Exato. Como trazer aí anos de experiência e anos de evolução também no Isso. conhecimento desse hemograma, e de tanto ver hemograma doente e mielograma no Hemonorte, quantas vezes eu fiz um mielo às cegas? Eu não tinha vitamina B12 e eu tive que ir no mielo, né, então, ver o sangue periférico, ver o hemograma impresso, ver o paciente, ver o mielograma, durante muito tempo, né, são o quê? 12 anos de Hemonorte, né, então isso me trouxe uma bagagem muito grande e sempre estando em contato com o aluno, mostrando, né, "Olha, isso aqui mostra isso, olha que bonito, olha como tudo bate", então
Eu trago atualmente no meu curso de hemograma esse raciocínio de você poder olhar o hemograma e olhar o quadro clínico, formular hipótese e estar ali na cara do gol, não só para acertar o diagnóstico do paciente, mas poder estabilizar esse paciente, né. Então, Perfeito. hemograma não se decora, hemograma se aprende a jogar, a gente tem que aprender a ler, saber o que pode estar por trás de uma alteração, e saber que uma coisa também não exclui a outra, porque se medicina seria só difícil se a gente só caminhasse, né, se a gamopatia monoclonal sempre virasse mieloma, né. Mas eu digo muito: "Pessoal, a gamopatia monoclonal veio com anemia, a gente faz mielo para ver se progrediu, mas tem que dosar o ferro", aí vai, né. Então assim, não adianta muito a gente dar aulas, porque as pessoas não aprendem hematologia só lendo. Exatamente. Pessoas que têm uma facilidade Isso, inata de você exatamente. pagar um livro de hematologia e entender, o conhecimento da prática, Claudio, parece que existe, É, assim, um muro de é. Berlim gigante que a gente não consegue chegar lá. Então, a gente está ensinando, está falando, toda vez que os médicos pegam anemia no pronto-socorro, eles só conseguem lembrar do ferro, né. É. Então, a gente fica aí com esse déficit gigante, com sérios riscos para os pacientes e para nós mesmos, né, já que hoje em dia tudo é Isso. Então, só pegando um gancho na sua fala, primeiramente, é importante que, eh a gente faça uma certa publicidade a respeito do seu curso, porque isso é de extrema importância, né, como a gente é uma instituição voltada para o ensino e esse curso que você traz, ele tem suma importância para a melhoria da qualidade do atendimento aos pacientes. Então a gente vai fazer essa divulgação. Eu só queria lembrar também que nós estamos vivendo um momento na medicina, eu diria, muito ruim. Por quê? Porque muita gente está olhando alterações laboratoriais e tomando condutas baseado somente em exame. Ninguém pega mais no paciente. Ninguém faz uma anamnese. Então isso é muito grave dentro desse contexto, né. Eu também sou um crítico da educação médica, né, igual a você, mas, a princípio, eu sempre digo, o hemograma, qualquer exame laboratorial, ele é uma ferramenta que deve ser associado ao paciente, para saber o que está acontecendo com o paciente. E a gente está vendo uma enxurrada, por exemplo, de pessoas que estão muito preocupadas com a vitamina D, com a vitamina B12, o que é que está acontecendo, e a reposição, sem saber o real motivo, né. Você tem que ter aquele valor dentro do parâmetro normal, não importa o motivo. Ora, se a minha vitamina B12 está baixa, vamos repor a vitamina B12 sem precisar fazer uma investigação para saber por que caiu. Então, esse momento na medicina é muito peculiar e o seu curso, ele vai nessa contramão, isso é maravilhoso, certo? Eu queria realmente frisar isso, que nós estamos sendo muito felizes em lhe chamar aqui hoje. é. Esse curso ficou, Claudinho, em 6 horas e 20 minutos, né, dividido em 4 blocos. Bloco de introdução, hemograma, né, introdução ao sangue, revisão da hematopoese, como as células funcionam, a dinâmica, o fluxo, alterações da série vermelha, alteração da série branca e alteração da série plaquetária. E ao final eu dou um passo a passo, você precisa sistematizar, eu também não posso pegar. Eu estou aprendendo hemograma, estou estudando de medicina, não posso querer pegar um hemograma, olhar o hemograma e dizer assim: tudo de uma vez. Perfeito, Então eu preciso fragmentar, perfeito, separar cada alteração e raciocinar em cima de cada perfeito, alteração. perfeito. Muitas vezes o hemograma ele vai ser diagnóstico sem eu nem perguntar ao paciente nada. Uhum. Então muitas vezes o hemograma ele é tão ou às vezes um hemograma com pancitopenia em uma plaqueta de 80.000, por exemplo, se você já tocou num baço, você já tem a causa para essa alteração do hemograma, né. Então, a gente precisa que o médico, o aluno, ele olhe esse hemograma e saiba das doenças, construa o exame físico e faça esse raciocínio, né. Então, essa divisão do meu curso, ficou 6 horas e 20 e tudo, e é um curso curto se você for ver, né. Então, assim, eu dou 10 aulas na UFRN de 1 hora e meia. Então daí o quê? 15 horas de aula, meu curso ficou em 6, né, então eu seria capaz de trocar uma boa parte dessa minha carga horária pela forma como eu dou essa abordagem de hemograma
diante da complexidade de situações que a gente analisa e as diversas possibilidades, e sempre trazendo o aliado que é o raciocínio clínico, porque sem o raciocínio clínico eu vou ficar sempre com hipótese e não vou conseguir saber o que está E acontecendo. pegando esse gancho, Frank, quando você pega um paciente, eh, que a clínica não está batendo com o laboratório, o que é que você prioriza, a clínica ou o laboratório? Isso já aconteceu, isso não é raro de acontecer, então, hemograma, ele vai precisar de uma coleta, então tem uma pessoa que vai coletar, uma Isso. pessoa que vai analisar na máquina automática e uma pessoa que vai realizar a hematoscopia. Se é que essa hematoscopia vai ser realizada, porque hoje o que eu Isso. mais vejo é hemograma completamente alterado e só Só com a parte automática isso. da coisa, né. Então a gente encontra essa superficialidade aí também, então é um exame que é totalmente dependente da coleta do laboratório e do revisor do videobioquímico. Então, acontece de você encontrar hemogramas que são completamente incondizentes com o quadro clínico, e uma das primeiras coisas que eu vou fazer vai ser repetir o hemograma. Perfeito. Se o hemograma realmente tá confiei naquela segunda coleta e agora não bate, aí eu termino tendo que rever a clínica, Exato. porque alguma coisa realmente pode não estar. É como você falou, muitas vezes o hemograma, ele, só em a gente ver o hemograma, a gente já sabe que existe algum problema E é mesmo que o paciente esteja interessante, porque a sintomático. medicina ela é dinâmica, você não pega um paciente agora na chegada do pronto-socorro, daqui a 1 hora depois que você está em cima desse paciente, você já tem outro entendimento, porque você muitas vezes já tomou medida, já fez um soro, já deu um antibiótico, já tratou uma sepsis, você já estabilizou aquele paciente e agora você já tem como olhar, então é dinâmico. Então a gente não pega o hemograma pontualmente, a gente vai pegar o paciente, vai pegar o hemograma, tomar nossas decisões e muitas vezes a gente faz: "Não, esse hemograma aqui, essa hipótese que eu estou pensando, o hemograma realmente não bate, eu vou ter que trabalhar a minha cabeça e rever a história, rever o exame físico", porque o hemograma, muitas vezes ele maior parte das vezes ele vai se encaixar realmente perfeitamente no quadro clínico, mas às vezes ele vem de um jeito que faz a gente dizer: "Não, a gente vai ter que caminhar por aqui, porque o hemograma já está muito alterado", ou então esse hemograma é muito pouco alterado, eu não vou pensar, por exemplo, numa leucemia ou numa aplasia de medula, que o hemograma é muito fácil de excluir. Então eu digo muito que o hemograma ele tem valor diagnóstico, ele tem valor prognóstico, a gente vê carga de doença, então 11 de hemoglobina é diferente de pancito com 4 de hemoglobina e 10.000 plaquetas. E ele vê também alterações prognósticas, né, então às vezes você não tem um diagnóstico, é um doente grave, mas você em 24, 48 horas, você vendo a clínica, os parâmetros hemodinâmicos do paciente, a evolução do hemograma, você sabe mais ou menos se você já acertou, Exatamente. então o O que paciente você fez, resolveu, está estabilizou o resolvendo. paciente ou não. Então, às vezes, a gente olha para o paciente e faz: "Cara, esse paciente vai estar indo para o espaço, a É. gente não pegou a doença desse paciente". Você me lembrou de um caso de um paciente muito querido que eu tenho, né, nos vimos semana passada, eh, ele estava na UTI na época do Covid, 2020, com 200.000 leucócitos, 200.000. Não existe absolutamente nada na medicina que leve a 200.000 sem ser uma leucemia. O problema é que ele estava internado por Covid, com gravíssimo, né, em prona, né, que é a posição de frente, entubado, e muito grave. E esses 200.000 não estavam condizentes com Covid. E como eu falei, não existe absolutamente nada que gere 200.000 leucócitos que não seja uma leucemia. Então ele tinha uma leucemia e estava com Covid. Os diagnósticos foram dados naquele momento. Então eu desci, fui ver a hematoscopia, né, fui ver a lâmina, né, eu não ia colher mielograma naquele momento, não tem Sim. condições. Mas quando a gente via, não tinham blastos na corrente sanguínea, muito poucos. Então era uma leucemia, provavelmente leucemia mieloide crônica. E nós iniciamos um tratamento que a gente chama de citorredução, você conhece bem, com hidroxiureia. E a hidroxiureia, ela tem uma ação anti-inflamatória também, na hora que você reduz a quantidade de leucócitos, você diminui a quantidade de interleucinas e provavelmente melhora a parte inflamatória. É tanto que o paciente com uma anemia falciforme, você pode dar Sim. a hidroxiureia com esse objetivo. O fato é que, não sei se eu não tô, pelo amor de Deus, eu não estou dizendo que hidroxiureia serve para quem tem Covid.
Mas o diagnóstico hematológico fez você dar a Exato. E medicação. e ele saiu, Perfeito, né. A gente não pode vou repetir, fazer apologia ao uso de hidroxiureia em paciente de covid, isso não existe, perfeito. né. Ele usou por uma questão específica, a leucometria reduziu absurdamente e nesse cenário ele foi progressivamente melhorando, que como eu falei, está muito bem, E era então caso crônico, né, tá. exato. Então, eh, como eu falei, o hemograma ele foi definidor de diagnóstico, né. Eh, é através dele que a gente consegue definir que tipo de doença a pessoa tem. Se ela é grave, se não é grave, como você falou, ele define prognóstico. Então muitas vezes eu trato e vejo através do hemograma se o que eu estou fazendo está resolvendo ou não está resolvendo. Então, ele tem um nível de importância capital dentro da medicina, não somente como diagnóstico, como triador, como prognóstico, como avaliador de terapia. Então, esse é extraordinário, um exame extraordinário. Eu queria só entrar então em cada subitem do hemograma, né. Então, a gente falando da primeira parte, o hemograma é dividido em 3 partes: glóbulos vermelhos, glóbulos brancos e plaquetas. Então a gente falando da parte que eu mais gosto, que é a parte dos glóbulos vermelhos, né, ou seja, o eritrograma. Nesse ponto, o que é que você olha, né, como é que você diagnostica uma anemia, né, o primeiro ponto, que acho que é ali que a gente vê a anemia, eu não tenho certeza, mas parece que é ali que a gente vê, né. Como é que você diagnostica uma anemia, que se você, pudesse utilizar a sua didática, e o que é que você utiliza para, fazer o diagnóstico da causa, o diagnóstico etiológico. O que é que você utiliza dentro do hemograma para fazer com que a gente prossiga na investigação? Bom, o hemograma, isso é coisa nova, de 6 meses para cá que eu vou evoluindo também nas minhas formas de fazer a analogia, né. Uma vez um amigo meu me perguntou: "Bahia, por que que as capitais do Nordeste são as mais populosas? Porque o litoral do Nordeste é mais populoso", né. Eu digo: "Meu amigo, assim, você está assassinando a história, né, o Egito é uma dádiva do Nilo, Aham. Mesopotâmia, região entre 2 rios", mostrando em que qualquer civilização e qualquer população viva precisa de água Água. para se desenvolver, né. Então, a gente pode começar resumindo aí a função do nosso sangue, que é a função do transporte, Excelente. né, de tudo, inclusive dos próprios elementos do sangue, de oxigênio, de nutrientes, de água. A gente tem aí os exércitos, glóbulos brancos, os nossos exércitos que nos defendem de células exógenas estranhas e de células cancerígenas, de uma forma geral, e de toxinas. E a gente tem as plaquetas aí junto com os vasos sanguíneos em bomba, sendo a nossa infraestrutura, quem está fazendo sempre esse reparo, né. Muito legal. Então, muito se fala sobre, ai, no choque, o fluxo sanguíneo para o cérebro e as especialidades, vendo quem é mais importante, né. Muito se fala de no choque, o fluxo sanguíneo ser priorizado para o cérebro, para os rins, eu digo: "E aí, e quando você é o próprio sangue?", É, né. exatamente. Então assim, você Você é o tá caminho, a você verdade e a vida, não tem como, não né. tem nada mais importante do que sangue, E não outras tem. analogias que eu faço é o seguinte: hemoglobina 11, não tem mais nada. Meu amigo, você vai rodar para achar esse diagnóstico. É uma alteração leve, não é grave Isso. provavelmente, mas são poucas alterações. É como se eu estivesse querendo encontrar um criminoso que se chama João, em todas as línguas, né. Então eu vou rodar pra caramba, né, vendo esse hemograma. Mas se eu já tenho uma microcitose, por exemplo, e já entro no item principal, então para você ver a anemia, você tem que ver a anemia e os sobrenomes. Que elementos eu tenho para procurar identificar esse meu criminoso que eu estou procurando, que é uma doença, né. Muito Então se legal. você pega uma anemia microcítica, opa, já tem um João Ribeiro da Silva. Então já sei onde é que tem os Ribeiro da Silva do mundo, então já estou ali em cima fazendo e se vem aquela anisocitose, aí fechou a Per anemia ferropriva, né. perfeito, Então, perfeito. o CPF, o Face ID, o cartão de crédito e a impressão digital. Quando você sair na rua, você vai ser reconhecido hoje em dia com isso. Então, os itens que a gente tem que estar vendo no hemograma da série vermelha, propriamente dito, que seria a sua pergunta, seriam o número de hemácias, o hemoglobina e o hematócrito, né? Esses três aí a gente sempre vendo, mas a gente sempre foca na hemoglobina, é o mais fiel, o que Isso. define a anemia, é o que define os guidelines de transfusão, os nossos gatilhos para transfundir, né? A gravidade das anemias, então vê sempre a hemoglobina.
ver o VCM e ver o RDW. Excelente. Se a gente for olhar o HCM e o CHCM, aí você está querendo, assim, não precisa do CHCM ou do HCM, Isso, né, prática fica isso. muito complexo. Na prática, Na prática, a hemoglobina, né, VCM, RD. VCM, RDW, e ver o que é que tem ali na hematoscopia, né. Então, Perfeito, perfeito. quanto mais alteração esse hemograma me traz na minha série vermelha, mais eu tenho condições de juntar hipóteses no meu raciocínio clínico e saber que tipo ou que tipos de anemias, lembrando que às vezes tem mais de um mecanismo de anemia, né, Nossa, isso dá um trabalho. olhando, anemia é interessante porque é fácil de a gente ver o diagnóstico, mas como são muitas hipóteses, e uma hipótese não exclui a outra, nem sempre a gente acha todas as causas de anemia. E Então, muitas vezes existe 2 ou 3 fatores incidindo no mesmo paciente. 2 ou 3 Nossa, isso dá um trabalho o gigante. cenário dos mais comuns é, sei lá, doença renal crônica, inflamação e Exato. né, então esse aí que fica aquele paciente E sempre cada um contribui com um percentual daquele valor. daquele Muitas vezes você exclui uma causa, mas ele melhora, mas não melhora a ponto de ficar normal. Então você exatamente. precisa identificar os outros fatores para poder tratar com tempo. E aí, Cláudio, uma coisa que eu sempre gosto de ver é se as alterações que você viu, elas são inespecíficas ou se elas são definidoras de alguma doença, né. Certo. Então, você pega, por exemplo, os drepanócitos, que são as hemácias linfóides, e Isso. está ali nas hemoglobinopatias, né. Então, se a gente pega anemia microcítica com anisocitose, a gente está ali muito provavelmente diante de uma anemia ferropriva, com aquela alteração de toda a morfologia, né. Então, o conhecimento das doenças, o conhecimento do sangue normal e o conhecimento do hemograma me faz analisar essas hipóteses e eu construir. Agora, uma coisa que sempre vai nos ajudar: veja o hemograma, obviamente, mas corra atrás das causas de anemia. Certo. É um segundo passo que a gente tem que fazer, sempre estar dosando tudo que eu preciso dosar para anemia, porque as pessoas falam: "Ah, dosa para fio de ferro", às vezes você pega o tratado de Winthrop, tem lá as anemias, ele: "Ah, vê a lâmina, né, que peça para fio de ferro", meu amigo, o caba paga 500 conto, 600 conto na consulta, É. né, quem depende só do convênio é 3 meses para marcar, e quem está no SUS, ave Maria, às vezes a consulta ali é então a gente não tem tempo de estar brincando de pedir perfil de ferro, pedir a vitamina B12, pedir a prova aí pediu tudo: "Ah, não, vamos pedir agora uma eletroforese de proteínas, porque eu tenho que excluir mieloma múltiplo". Então, gente, é muito fácil, é só você colocar no Google: "O que pedir para investigar anemia?", vai ter o painel básico, então Per peça isso, pelo amor de Deus, perfeito, Fran. né. Então vamos pedir o perfil de ferro, vamos pedir as vitaminas, função endócrina, TSH no mínimo, vamos pedir função renal, função hepática, se for acima de 50 anos, pensar nos cânceres, PSA, eletroforese de proteína, Papa Nicolau, mama. Você já pediria de cara uma endoscopia, coluna, ou você espera o perfil de ferro, por exemplo? Normalmente eu espero, Tá, mas se eu perfeito. vi que é de alto risco, Isso, idoso, mulher já em isso. menopausa e que Perfeito. tenha uma albumina baixa, perdeu peso, uma alteração de hábito, eu termino muitas vezes adiantando. Mas Certo. eu gosto primeiro, no geral, eu peço Claro, o perfeito. laboratório Perfeito, para eu perfeito. dizer é isso, e aí o hemograma traz É, sempre. eu também eu prefiro nesse momento tentar identificar se existe alguma causa Que que eu tá não estou acontecendo. vendo, que a gente né, para depois fazer os exames invasivos, por exemplo, Isso, né. Você isso. pegar e identificar, aí faz sua endoscopia, colonoscopia, para poder verificar se não tem algum sangramento ali naquele exame. E nesse sentido, então, você claro, está muito bem explicado, o paciente chegou, ele tem anemia, você precisa fazer um processo investigacional nele, como a gente está explicando. Os exames invasivos, então, ficariam, dependendo do caso, claro, para um segundo momento. Mas se essa anemia, ela já é bem sintomática, como você faz? Você colhe os exames e já trata, ou você espera o paciente voltar? Perfeito. Eu quase sempre que possível, eu vou fazer tudo para o paciente, mas se possível, eu quero ter os exames virgem do tratamento. Perfeito, Aquela história para a gente pegar a vitamina B12 baixa e pegar o perfil de ferro baixo, para excelente. a gente poder estar documentando. É igual quando a gente vai tratar a infecção urinária, se possível, ter a urocultura antes do antibiótico para a gente ter a confirmação e ter o prognóstico daquela infecção urinária. Então eu gosto de sempre quando eu já sei que é uma ferropriva ou que eu já vejo as alterações, eu vou pedir o que tem que pedir e já vou tratando
pra gente já ver aí melhora. Isso também, óbvio, se eu precisar tratar com transfusão, eu termino também fazendo 1, 2 concentrados de hemácia para É. ajudar nessa recuperação quando o Isso paciente está mais sintomático. na verdade, assim, eu questiono isso para você, porque isso é muito importante. Às vezes o médico que está diante do paciente no pronto-socorro, existe uma série de complicações, de problemas, que muitas vezes, aquele médico ele não consegue resolver completamente a vida do paciente, então ele precisa resolver aquele momento. Então muitas vezes ele pega o paciente sintomático de anemia, ainda sem necessidade transfusional, e trata, mas ele precisa dar a orientação para que o paciente procure um especialista. Eu sei que às vezes é complicado, porque a gente já pega o paciente mexido, né. Às vezes ele chega ao consultório já tendo utilizado, por exemplo, o ferro, e isso faz com que atrapalhe um pouco nossa investigação. A gente não faz a investigação dele virgem de tratamento, Isso. né. Então muitas vezes ele tem a deficiência de ferro, usou o ferro, e aqueles exames que eu vou fazer depois da utilização do ferro, vão estar contaminados, e a gente não vai conseguir identificar, muitas vezes, aquilo, né, aquele problema. Pode ser um problemão, por exemplo, se o paciente tiver uma doença grave, um câncer intestinal, que pode levá-lo a complicações maiores. Então, assim, eu sempre digo, eu detesto ser o médico do dia seguinte, que é aquele médico que, aponta: "Olha, o seu médico deveria ter feito isso e tal, e tal, e tal". Não existe isso, né, porque muitas vezes é realmente o contexto, né. Muitas vezes, no momento em que o paciente chegou, existia uma série de coisas que você não está vendo. Então, eu sempre evito criticar, mas realmente tem um padrão que deve ser seguido, que a gente não deve esquecer, que é, evitar tratar um paciente que não precisa, né. A investigação ela precisa ser colocada em primeiro plano, Sim, se se possível, possível, sempre consegue. né, e não esquecer disso, isso é extremamente importante. Então, resumindo, a gente tem alterações quantitativas no hemograma, que são número de hemácias, hemoglobina, hematócrito, e as alterações qualitativas, que habitualmente na prática, eu sempre digo isso, VCM e RDW Perfeito. são os únicos, na verdade, que podem que precisam ser utilizados. O VCM, então, identifica o tamanho do glóbulo vermelho, se é pequeno, normal ou grande, e aí a gente classifica aquela anemia de acordo com o que está havendo, macrocítica, normocítica ou Essa microcítica. termina sendo a classificação que mais nos ajuda, porque ela Isso, faz a gente separar, né, o joio do trigo perfeito, no eu sempre diagnóstico. explico isso. Porque sempre tem aquela classificação, anemia carencial, anemia tudo bem, as anemias hemolíticas, né, as anemias das doenças crônicas. Então, essa classificação é muito didática, porque são muitos tipos de anemia, mas para a gente pegar, né, clínica, hemograma, essa classificação do VCM termina sendo Exato, então deixa a gente muito exato, ela é muito prática, né, a gente consegue identificar ali e consegue fazer um direcionamento de acordo com o que está identificando o VCM, né. E no segundo ponto, a gente tem o RDW, né. Eu costumo brincar, dizer que RDW significa grau de esculhambação. Como assim? excelente. É. Quando eu tenho uma quantidade de glóbulos muito diferentes, de vários tamanhos, né, tamanho grande, tamanho pequeno, tamanho normal, ou seja, quando o meu sangue está muito esculhambado, então o RDW aumenta. Então quanto maior o grau de esculhambação, maior o RDW. Se está tudo organizadinho, tudo bonitinho, no mesmo tamanho, né, então a gente tem um RDW ali normal, né, não existe RDW baixo, né, não tem. Isso. E aí a gente já tem as doenças que cursam com RDW normal. E Isso, quando altera o RDW, né, a gente já está aí também com exatamente. sugestão de diagnósticos específicos. Perfeito, perfeito. Então, partindo para a segunda parte do hemograma. Ah, esqueci de falar do Sim. reticulócito. Desculpa, Que às vezes claro, o importante é isso, o reticulócito, na maioria dos hemogramas da prática, ele não vem. exato. Então a gente precisa dosar o Isso, reticulócito. isso. Então, assim, eu ensino também, viu, Cláudio, como eu também faço, sempre doso hemograma, sempre que é uma doença do sangue, até quando tem trombose, né? Não tem nada de hemograma, eu doso reticulose para ver se não é Muito bom. HPN, né? Então, de quando eu vou dosar o EDW? Sempre que eu quiser avaliar o sangue. Certo.
A gente saber, porque o cara pode ter tido um sangramento há 10 dias e tá com pico de reticulócito hoje, então o hemograma não deu ferropenia, não deu estabilidade hemodinâmica, mas deu um pico de Perfeito, reticulócito. E perfeito. claro, para as anemias ele vai ser ali o divisor de água, porque a gente vê se a medula tá mandando forma J, compensando isso aí ou não, então nos ajuda, né. Então esses itens que a gente tinha falado e o Reticular. reticulose. Perfeito, perfeito. Então, indo então para a segunda parte, A que eu mais gosto, a que eu mais gosto, essa é boa, que é a eu gosto mais do leucócito. do leucograma, exato. Então, o leucograma, que são as células de defesa, eh eu queria que você falasse então, já que é a parte que você mais gosta, tanto as leucocitoses como as leucopenias, né, a gente sempre, eh, e tenta identificar nas alterações quantitativas e qualitativas do hemograma, né. Existe até alguns cursos clássicos, né, que identificam alterações quantitativas no hemograma e vê uma série de alterações, e as alterações qualitativas, que são o tipo de célula branca que está alterada, qual a probabilidade de doença. Então o leucograma ele também é muito informativo, né, Frank? Eu gosto de leucocitose, na verdade. Porque quando vem leucocitose, esse sangue tá falando muito, então aquele Perfeito. cara que tá gritando demais, né, você já sabe quem ele é, se é um caba bom, se é um chato, se é um idiota, né, se é um falador de Se o besteira. cara fala pouco, Mas de qualquer forma ele fala, eu tenho como tirar conclusões sobre ele. Quando o caba fica mudo e calado, você não sabe quem é ele, né. Então leucopenia é o hemograma mudo, é o leucograma mudo. Então, eu gosto muito de leucocitose e a gente vai ter o quê? Graus variáveis de leucocitose, que tipos de leucócitos realmente estão aumentados e se teve um aumento de célula jovem, né. E aí, assim, a gente estuda leucócito todo junto, mas a gente de cara tem 2 grandes grupos de leucócitos, os linfócitos e os granulócitos monócitos. isso. E eles são células, apesar de serem leucócitos, completamente diferentes. E uma coisa que as pessoas não param para atentar é que o meu linfócito, ele não está sempre se renovando. O meu linfócito que está ali no hemograma em 20 a 30%, elas são células extremamente estáveis, quiescentes, que são ou os meus linfócitos virgens, que nunca reconheceram o antígeno, ou já os linfócitos de memória que voltaram a ser quiescentes. Porque a função do linfócito é essa patrulha de agentes específicos, né? A gente faz imunidade específica contra vírus tal, bactéria tal, e a gente não está encontrando a linfopoese, né, a linfogênese sempre renovada, então os linfócitos estão ali durando anos. Perfeito. E quando eles começaram a crescer e se desenvolver? Na vida embrionária, então eu digo muito: "Olha pessoal", também é coisa de um ano e pouco para cá que eu começo a fazer minhas analogias, né. Pessoal, linfopoese é igual a ovogênese. Começa na vida embrionária, para em meiose 2 e só completa se a mulher entrar em fecundação, engravidar. O linfócito ele só vai parar a sua maturação se um dia ele reconhecer um antígeno. Então a gente não encontra a renovação dos linfócitos e não tem o desvio à esquerda nos linfócitos, né, não existe desvio à esquerda nos Perfeito, linfócitos. exatamente. O máximo que eu faço é tirar uma foto, o sangue é uma foto, né, o O hemograma é hemograma é uma uma foto, fotografia, eu vi e o nosso dizendo isso, sangue, né, que é um print, né, exato. aquele print que você posta ali nos stories, né, sobre aquele momento da sua vida, então o hemograma é aquele ponto ali, o máximo que eu consigo ver é um linfócito diferente da forma típica, Sim. que a gente vai chamar ali de linfócito atípico, Isso. né, ou linfócito reativo, e isso indica indicação antigênica, né, a Ativação. ativação antigênica, reconhecimento antigênico, o cenário mais comum, infecção viral, vacina ou reação alérgica, ou doença autoimune também, a gente pode ter linfócito atípico, ou às vezes é aquele linfócito que está sempre atípico e já começou a sair, não saiu mais dali, pô, então ali é um linfócito que congelou atípico, pode ser que seja uma neoplasia, uma leucemia linfóide ou um linfoma, né. Exato. Então, os linfócitos têm essa característica e eu sempre comparo com a ovogênese. Já os espermatozoides, né, que diariamente se produzem centenas de milhares e diariamente eles morrem e são renovados, representaria aí a nossa série mieloide, né, com Muito bom. as células, os polimorfonucleares, os neutrófilos e os demais granulócitos durando ali 8, 12 horas no sangue e sendo sempre renovado. Renovado. Então, isso me diz que eu preciso da renovação e a homeostase perfeita da minha medula óssea, para que isso aqui não se altere, os meus neutrófilos, né, porque está sempre tem ali 1 a 5% de bastão, que seria o reticulócito do glóbulo branco, A célula mais jovem. da célula mais jovem, e 50 a 60% dessas células leucocitárias seriam os nossos neutrófilos. Então,
Ninguém ensinou hemograma assim, nem as células do sangue assim, né? A gente aprende lá na imunologia, no ciclo básico, aí quando chega no ciclo aqui já começa a falar de uma ruma de classificação de doenças e você Você fica sabe, específico. E cada vez mais que a gente vai ensinando e trazendo bate-papos e se aperfeiçoando também para aprender e ensinar, a gente vai evoluindo também em nossas formas de analogia. Então, quando vem leucocitose, eu tenho que ver grau da minha leucocitose e que células estão aumentadas e quais as outras alterações do hemograma que eu venho com isso junto, né? Então eu sempre digo, olha, se uma célula no sangue aumentou, ou foi o glóbulo vermelho, ou foi o glóbulo branco, ou a plaqueta, só pode ter 3 mecanismos. Ou você produz um mecanismo físico, então no caso do leucócito físico, é você misturar o pool marginal, então é aquela história do exercício físico, da febre, das condições, exatamente. Então, mecanismo físico ou mecanismo químico, que é o mais comum, sempre que a gente tem um processo inflamatório e proporcional a esse processo inflamatório, a esse grau de inflamação, a gente vai ter respostas da medula óssea, e o mecanismo biológico, né? Então, a química e a física, a biologia presente aí no hemograma. O mecanismo biológico seriam as mutações genéticas causando aí os diversos tipos de tumores dos leucócitos. Então, antes de tentar identificar a doença que seu paciente tem, comece fazendo perguntas: o que está acontecendo com o meu organismo? O que é que aconteceu? Em que cenário esse paciente veio colher um exame aqui e o que é que ele tem de quadro clínico? perfeito. Mesmo a gente fizer um hemograma de repouso e fizer 15 minutos depois da esteira, como é que a gente sai da esteira? Febril, né? 38 de temperatura, que é termogênese, a gente sai taquicárdico, hipertenso e taquipneico, então o nosso sangue está muito dinâmico, muito misturado, mas misturou o pool de marginal de leucócito. Então a gente encontra aí, né, um estado que é fisiológico, pós-esforço físico, mas se eu pegar aquele hemograma e soltar lá no pronto-socorro, vai sair em 95% dos casos com hemograma. E vai ser com Com antibiótico. antibiótico, né, então a gente vai ter a prescrição. Inclusive quadros virais iniciais podem causar isso. E eu vejo muito, né, Cláudia, assim, um amigo foi no pronto-socorro, né, o que é que o médico disse? Não, o médico disse tal, tal, poderia ser uma virose, tal, tal, tal. Aí quando eu vou ver a receita, azitromicina, né, então assim, uma leucocitose de 15.000 ganha azitromicina com certeza. Então é o que eu digo muito, não saber hemograma faz você olhar para o hemograma e errar o que você sabe. Exatamente. Então não é um exame que lhe acrescenta, ele lhe acrescenta muito, mas ele também Precisa ter um background. retira de você. Perfeito. Então é aquela história, eu digo que o hemograma é uma lente que ela vai focar ali aonde está o diagnóstico. Então, se você foca errado, você pode se distanciar completamente. Esse é um caso típico, que o médico pensou em virose, mas prescreveu um antibiótico porque viu um hemograma com leucocitose. Essa semana eu pedi um que era um quadro viral e o hemograma de viral, 2.000 e pouco leucócitos, 2.800 e plaqueta de 120.000, e o cara deu antibiótico. Quer dizer, ele quis tratar, no caso, a febre, né? Ele não sabe que virose da febre. Então, o bicho tem pegado nesse sentido, porque não saber hemograma faz você se distanciar muitas vezes do diagnóstico. Isso é muito perigoso. Então, você tem tudo que você construiu na sua vida médica de raciocínio, pensando numa coisa. Quando você vê um hemograma alterado, você bota tudo aquilo que você construiu até agora a perder. Pode botar, né? Então, é aquela história. Saber hemograma deixa próximo da verdade sobre o paciente. Não saber é fácil. Tem uma coisa que me chama muita atenção às vezes, é porque, na verdade, dentro do leucograma, a gente tem 2 colunas. A coluna da contagem absoluta e a coluna da contagem relativa. Então, eu tenho lá em cima, sei lá, vamos para arredondar a conta, vamos colocar 10.000 leucócitos. E desses 10.000 leucócitos, 50% são segmentados dentro desse hemograma, ou seja, eu tenho 5.000 segmentados. 20, 30% de linfócitos, então isso dá uns 2.000, 3.000. Então, muitas vezes, o que é que acontece? Eu tenho um determinado problema, às vezes até uma virose, o paciente está com uma leucopenia, e dentro dessa leucopenia, a principal célula é o neutrófilo que cai, né? O neutrófilo, que é a principal célula, ela cai e faz com que, percentualmente, o linfócito aumente.
Então, sei lá, se eu tinha lá meus 10.000 e 50% era de segmentados, se aquilo cair para 5.000, eu vou ter 2.500 segmentados e o linfócito percentualmente vai aumentar. Perfeito. Mas eu vou continuar com meus 3.000 linfócitos que eu tinha anteriormente. Aí lá embaixo tem observação, linfocitose relativa. Isso não serve para nada. É verdade. Uma linfocitose relativa é um risco na água, porque na verdade o que está acontecendo é uma neutropenia, Neutropenia. né. E é justamente as células que eu acabei de falar que Isso, sempre tem uma renovação, então uma simples infecção viral ou às vezes um medicamento, né, exato. ou as quimioterapias, que proporcional às quimioterapias, a gente vai ter uma repercussão muito maior nessa célula que está se renovando com muita violência diariamente, né, que são a neutrófilos. Isso. Então muitas vezes a gente encontra uma neutropenia e linfocitose A relativa. linfocitose relativa que Então, às não vezes tem as pessoas absolutamente ficam lá, porque é interessante dizer isso, porque uma coisa é você fazer um diagnóstico diferencial em cima de uma linfocitose, isso, né. linfocitose acima de E 50 isso, desse a grupo. linfocitose é um dado relevante que precisa ser investigado, né, uma linfocitose absoluta, não estou falando linfocitose relativa, pelo amor de Deus. Outra coisa é fazer um diagnóstico diferencial em cima de uma neutropenia, Isso. né, são coisas diametralmente Se você opostas. parar para pensar, a linfocitose relativa, ela não se mexeu, ela continua Exato, lá, o né. linfócito Foi o o linfócito na neutrófilo que verdade você ele tem que não se pensar mexeu, neutrófilo. perfeito, então linfocitose relativa não serve para nada. Eu Perfeito. faço até um apelo aos laboratórios para não colocar isso, porque não tem linfocitose relativa, na verdade o que aconteceu foi que o neutrófilo caiu. É, Eh, e você já chegou a você dá muito já dava plantão muito em pronto-socorro, né, sim, tem muito uma tempo. experiência absurda em pronto-socorro, doutor Frank. Você já chegou a pegar algum paciente com leucemia dentro do pronto-socorro? Você chegou a pensar no diagnóstico inicialmente? Conta aí um pouquinho da sua experiência. Interessante, eu acho que eu nunca peguei uma leucemia no pronto-socorro. Chegando para mim, que eu lembre, assim, Difícil, né? Cláudio, não, mas, de outras formas, até no consultório, eu sempre estou pegando, às vezes cai no meu consultório, no Aham, diagnóstico de aham. emergência a gente pega, mas não pego tanto no pronto-socorro. Realmente não estou lembrando, assim, de nenhum caso. Agora, assim, já aconteceu de eu pegar um parecer de leucemia que não era leucemia. Certo. E aí é uma história que eu sempre conto, né, porque: "Doutor Frank, desça do consultório aqui quando passar que tem um parecer da hemato". Aí quando eu cheguei, tava lá a família e 10 pessoas da família Nossa. esperando um parecer da hemato para um possível leucemia, né, já viu, né. Aí quando eu olhei para paciente, olhei para o hemograma, olhei para família, olhei para paciente, eu vi lá 76.000 leucócitos, né. E Nossa. aquele hemograma bonitão, só que com um 0 a mais, né. Aí eu digo: Aí vou lá e liguei para o laboratório. "É isso aí, é 76.000 ou Ou é é 7.600. 7.600?" Deu, né, pô. Já aconteceu. Mas olha só como uma instituição, como uma equipe médica está exposta até por isso, porque se você chama um parecer da hemato e deu uma suspeita de uma leucemia, você já entrou na jogada e é uma coisa que muda casa caiu para toda a família, né. Então, eu nunca vi uma doença, prefiro que continue assim. Se assustem com leucemia mesmo. É, Porque também não exatamente, não Fred. vai piorar mais ainda, então, que as pessoas realmente façam esse bicho da leucemia para as mais pessoas se tocam para a possibilidade de leucemia, que a gente chegue mais junto nisso aí, né, porque outro caso que eu peguei recentemente, Cláudio, esse doeu muito, foi uma menina de 18 anos, um dia antes de eu ir agora para os Estados Unidos, no dia que eu fui para a viagem, eu fiz um consultóriozinho rápido, e a primeira paciente chegou para mim com umas equimoses bem grandes, né, não traumáticas, cheia de equimose, hemoglobina 11,7, eu digo: "Poxa vida, podia ter dado uma anemia mais importante, né, mulher, Exatamente. ninguém valorizou, Quantos né". pontos sério? Aí um leuco 7.100, que leucozinho, né, É. chato, né, Ou seja, aí não gritou. plaqueta 64.000, sem gritar também, não É. é nada, né, mas Tudo em se cima do assustou, muro, é. 44% de monócito. Sem Esquisito. descrição, É. que era monocitose ou interrogado célula imatura. Muito esquisito. Quando eu vi aquilo ali, em 10 minutos a paciente do coração ali foi para o Hemonorte, Dani já estava lá com a agulha aspirada para fazer o mielo. Fazer o mielo. E essa jovem, quando chegou lá, estava com 16.000 plaquetinhas, petequia úmida na boca, né, preditor de Ou sangramento seja, grave. 16.000 plaquetas. 16.000 plaquetas e ela fez um AVC hemorrágico lá no Hemonorte, nesse Nossa. dia. Ou seja, uma Peguei ela leucemia, super bem, uma promielocítica, né. nossa, uma leucemia aguda. Vem essa pegadinha, né, então assim, de onde veio a culpa? Do laboratório que soltou essa lâmina sem revisão. Isso. Porque, cara, é exigir demais querer que meu médico diga que
40% de monócito eu até fui Isso. gente, monocitose, sempre leucemia. Esqueça brucelose. Ué, aprenda que monocitose é leucemia, que aí quando chegar em mim e não for, aí a gente manda para o infecto. Perfeito. Porque, cara, você vê monocitose que não seja leucemia? Não, Nunca vi. eu também nunca vi. Doença autoimune, não vai dar. Pode. É. É igual a basofilina, doença de Crohn. Eu vou perguntar um cara da gastro aí, ver se ele já viu. Se ele já ouviu. Então, assim, Você foi um erro que veio da bancada do laboratório. Porque isso aí já é querer exigir demais de uma pessoa que não é especialista. E realmente é um hemograma que não assustava, não tinha uma leucometria nem para baixo, Isso. nem para muito. A plaqueta de 60 Tudo em cima do muro. é uma emergência. Exatamente. Perfeito, precisa de investigar essa Olha, aí você vendo a clínica. Aí a anemia 11,7 é mulher jovem, aí também a galera já empurra, então é só uma plaquetopenia. Esse hemograma só tem uma alteração, plaquetopenia. Tem uma pancita para quem é especialista. Mas agora não, ela tinha 700 neutrófilos. Ah, tá. Então ela tinha uma neutropenia, né? E 44 de linfócitos, 44 de monócitos. Então, que eram os blastos, né? Então, eu fico preocupado demais com E isso ela, aí. como é que ela tá? Então, foi a óbito, né? Foi a AVC, hemorrágico, AVC foi. hemorrágico. A liga até pegou essa paciente rápido, mas infelizmente a bichinha não resistiu, né? Fiquei muito Na nova, né? Frank, quando você pega uma leucocitose, então, como é que você sabe que é uma leucemia? Como é que você sabe que é uma infecção bacteriana aguda? Então é justamente aquilo. Antes de eu procurar saber se é uma leucemia ou uma infecção bacteriana, eu vejo, ver o que é que está acontecendo aqui. O meu paciente. Tem uma bomba inflamatória que possivelmente chamou a medula óssea para recrutar todas essas células e essas células subiram, e não é fácil da gente não reconhecer uma inflamação. Então o cara tem dor, o cara tem febre, o cara tem pus, o cara tem tosse, o cara tem catarro, Fantástico. ou tem pus na cavidade, né? Então, se foi um mecanismo químico que desencadeou o aumento daquele leucócito, eu tenho que ter uma química por trás. Perfeito. Ou seja, você é reacional. Se A medula está normal e ela está reagindo. Exatamente. Alguma coisa fora A dela. maior parte dos Isso, graças a Deus. alterações de hemograma é o sangue respondendo a doenças de outros sistemas De outro órgãos. local. O contrário também existe, mas é menos frequente. A doença está no sangue causando mal. Então, Exatamente. é uma leucemia, uma doença primária do sangue. Aí a crônica não tem esse mecanismo inflamatório, então o paciente tem a sintomatologia ou oligossintomatologia. Isso. Às vezes tem um baço aumentado, uma febrícula, uma fadiga, mas não tem aquela inflamação gritante. Isso. Então, para a mesma leucocitose, eu posso já predizer se isso aqui é uma leucemia. Então, o primeiro ponto que você analisa é o paciente, a clínica. A clínica do No exame, você tem. E aí no exame a gente vai ter que saber, essa leucocitose, que células aumentaram, se tem célula imatura, né, na descrição, e eu gosto de ir na lâmina ver, claro, Exatamente. justamente porque se eu tô na dúvida, eu mesmo vou ler a lâmina, porque é relativamente comum até laboratórios Confusão. que a gente normalmente confia, muitas vezes com máquinas modernas, as pessoas dispensando a hematoscopia, né? E eu peguei um caso em 2023 de um paciente com uma febre, olha que interessante esse caso, um quadro febril de 7 dias, e aí doutor Kleber viu esse paciente, e aí quando foi no 8º dia, me chamaram para ver esse paciente, que ele persistia febre, toda a investigação de virose da fase de viremia tinha vindo negativa, o paciente até melhorou esse citopenia depois que saiu dessa fase. Ficou citopênico, ele não. Isso, ele fez leucopenia e plaquetopenia e não fez anemia, porque era jovem sem comorbidade. Quando eu cheguei para ver esse cara numa sexta-noite, esse cara estava começando a fazer uma dispneia. E nas tomografias não tinham nada e a gente estava atrás de uma doença hematológica. E aí me chamaram para ver se poderia ser um linfoma e a dúvida era biopsiar um linfonodo de 1,5 centímetros no tórax. Né? Aí eu digo, vou ver o sangue desse cara. Aparentemente na hematoscopia não tinha nada. Não. Quando eu olhei o sangue, sexta-feira à noite mesmo, que cheguei em casa aqui, olhei o sangue, cheio de linfócito atípico. Cara. Aí o cara tinha ido pra UTI, dispineico, a gente tudo de peito aberto, sem saber que doença era essa. Como é que a gente ia tratar uma doença dessa? Se for uma doença infecciosa oculta, sem imunossuprimir, ele vai morrer, ele vai Exatamente. de doença infecciosa, né? E se eu deixar de tratar uma doença infecciosa, uma doença oncológica, hematológica ou uma reumatológica, o paciente pode. E a sorologia para mononucleose? Aí o que Negativo. aconteceu? Cheio de linfócito atípico, a sorologia para mononucleose na fase 1
da viremia negativa, mas o fato de vir linfócito atípico e o paciente com tomografia, aí a tomografia saiu, vidro fosco e linfócito atípico a gente começou o ganciclovir, a ciclovir antes de sair o PCR, né. Então a gente ganhou 24 horas de Perfeito. tratamento. Nossa, que Então bonito o cara caso. fez a ciclovir, o cara fez ganciclovir, a gente suspeitou de herpes e aí veio o Epstein-Barr, uma mononucleose visceral, no imunocompetente. Depois esse paciente ainda saiu febre, taquicardia, eu digo: "O que é? Será que esse cara tem Será que linfoma? transformou? Será que ele tem um linfoma, uma de base?" E daí Quem fez exatamente, que fez fez a a imunossupressão. virose. Tireoidite. O cara fez uma tireoidite e derramou hormônio tireoidiano, fez uma tireoidite subaguda. Causa Caramba. taquicardia e febre, né. Aham. Então um caso muito bonito, a gente levou lá Interessante esse caso. na discussão Muito bom, sexta-feira de muito bom. manhã. Então assim, como é importante a gente ir atrás e a gente não saia, Cláudio, do básico. Porque às vezes a gente quer um exame tal, um exame de uma ressonância, não sei das quantas, e um simples hemograma com uma lâmina deixa a gente, né. Doutor Marco dizia muito isso, né. O raio-x de tórax e o hemograma, história clínica, 80% dos diagnósticos. E tá certíssimo, É, certíssimo. ele tá certíssimo. Eu quero A simplicidade é o último grau da eu sofisticação. quero que o médico que vá me atender, ele saiba clínica Isso. e saiba hemograma e raio-x de tórax. Depois a gente vai para o Você me fez lembrar um caso também que é bem interessante, assim, só continuando, né, porque a clínica, como você falou, a gente tentar identificar no hemograma qual é a série que está alterada, né, mas tem um macete que eu gosto muito de falar, que é sobre o tal do desvio à esquerda, né. Isso é bem interessante, né. Se a gente tem uma leucocitose, eh o passo número um é saber qual é a célula que está alterada, então leucocitose, se é o neutrófilo, leucocitose com neutrofilia, e, existe uma sequência, né, de maturação do glóbulo branco, principalmente dos granulócitos, e essa sequência de maturação, ela é muito interessante, porque se eu tenho uma medula óssea íntegra. Ou seja, ela está respondendo a algum estímulo externo, como um processo infeccioso, esse processo maturativo, ele continua íntegro. Então eu vou ver, existe o tal do desvio à esquerda, que nada mais é do que a presença de células mais jovens na corrente sanguínea, numa quantidade maior. Então você falou bem, o bastão 2, 4%, ele começa a aumentar, então eu vou ver bastão, vou ver células mais jovens, que é o metamielóide. isso, meta, vou ver mielócito, e isso dentro de um escalonamento natural, ou seja, eu tenho mais bastão, tenho mais meta, tenho mais bastão e menos meta, menos mielo. Então, esse processo maturativo preservado mostra para mim que provavelmente a minha medula óssea está íntegra. E aí eu falo de um caso. Era um senhor de torno de 78 anos, tinha uma neoplasia de rim, foi operado, ou seja, os exames pré-operatórios estavam todos ok, fez a cirurgia foi tranquila, mas ficou em observação na UTI, porque ele era muito idoso, tinha algumas comorbidades. Quando foi para o quarto, né, então isso durou uns 3, 4 dias na UTI. Quando foi para o quarto, começou com uma leucocitose. Leucocitose para valer, em torno de 60, 65 mil leucócitos. E com neutrofilia. Quando eu olhei, eu disse sim, eu fui chamado porque a suspeita era de leucemia. Concordo com você, suspeitem e chamem a gente, é melhor, porque Melhor, é. é melhor. Mas quando é absolutamente impossível você ter um paciente que tem um hemograma pré-operatório normal e ele desenvolver uma leucemia em uma semana. A ponto de ser 65 mil leucócitos. Qual é a hipótese mais provável? Infecção. Então, mesma coisa, o paciente idoso praticamente não faz febre, como a gente sabe, aumentou a quantidade de leucócitos, ficou um pouco taquicárdico, ele usava beta-bloqueador, Olha só, começou a ter cara. hipotensão, e mesma coisa, quando eu desci para ver o hemograma, e estava cheio de granulações tóxicas, neutrófilos degenerados, que são as alterações qualitativas do hemograma. Uma sepse grave. Então, assim,
fez essa hiperleucocitose, talvez o processo inflamatório cirúrgico tenha contribuído para isso, mas era uma sepse grave, ele estava com um abscesso perirenal. Olha só. Infelizmente esse paciente faleceu, mas, enfim, não era a leucemia, né, é importante que a gente tente identificar isso, essas alterações qualitativas elas são extremamente importantes, como você mesmo disse, quem é que diz isso? A ectoscopia, a hematoscopia. Então é a hematoscopia que diz para mim, aqui tem granulações tóxicas e coloca como observação do hemograma, presença de granulações tóxicas, neutrófilos degenerados. Se você não vê a lâmina, como é que você vai dizer isso? O hemograma automatizado ele não fala, né, ele só fala de valores quantitativos, e muitas vezes a gente precisa ver isso, como Exatamente, você disse, precisa ver. precisa ver o sangue. Principalmente no hemograma que está alterado, no doente que não tem Exato, diagnóstico. exato. Como você falou, 80% ou 90% não é nada, mas às vezes precisa ver o sangue para poder dizer o que é. E esse caso foi bem, assim, foi um caso muito interessante, porque até então eu nunca tinha visto uma infecção com tamanha leucocitose, chegou a 70.000 ele. Então, infelizmente ele faleceu e era o processo, o abscesso na verdade, perirenal, ocasionado pela cirurgia que ele tinha feito. Isso é muito interessante o que você falou, né, porque você documentou a entrada do paciente com hemograma normal. Exatamente. Então, assim, eu digo muito isso: gente, o hemograma que alterou dentro do hospital, depois de 7, 10 dias, muito provavelmente é alguma doença que aconteceu pós-hospital. Exatamente, perfeito. Porque você não vai ter um hemograma que vai passar de normal para 60.000 leucócitos. Exato, por causa de uma leucemia. A leucemia se desenvolveu dentro do hospital? Exatamente. Não tem. Então, eu peguei uma vez, Cláudio, no Rio Grande, uma ex-aluna minha, na verdade. Bem na pandemia, ela fez uma cirurgia plástica. E cirurgia plástica agressiva, e ela passou mal no quarto do segundo dia, 48 horas de plástica. Precisou tirar a cinta, ficou meio agoniada, vomitou muito, então aumentou muito a pressão. E aí ela teve que tirar aquelas cintas tudinho, então Isso. destamponou toda a cirurgia dela, que tinha sido de mama, abdômen inteiro e coxa, né. Então, o cirurgião foi muito agressivo nessa cirurgia e ela infelizmente evoluiu com um hematoma subcutâneo extenso até os membros inferiores. Ela Sanguinou. e sanguinou para o subcutâneo. Ela aí me chamaram, isso num domingo de noite, domingo 10 horas da noite, já É, isso querendo que eu acontece fosse nessas lá, horas. querendo que eu fosse lá naquela hora, né, no hospital. Aí eu fiz: "Cadê o hemograma?" E a suspeita era uma leucemia. "Doutor Franco, veja que aqui tem uma leucemia." Ela tinha um hemograma normal quando internou. Quando eu descobri o que era, ela estava com acho que 10 de hemoglobina, tinha tomado 12 concentrado de hemácia. Então ela fez uma transfusão maciça, ela Caramba. chocou mega blaster e 59.000 leucócitos, desvio até para o mielócito, mas tinha eritroblasto também, né. Então o que é que ela fez? Ela fez uma anemia grave do sangramento agudo, ela só está salva porque a gente transfundiu muito ela, e ela fez uma reação leucemoide pela necrose cutânea extensa que ela teve. Então, a gente está habituado a ver o quê? Um pulmão necrosado da leucocitose. Agora você imagine você pegar o quê? 80% do seu corpo Nossa grande senhora. queimado ou grandes Isso. traumas, esmagamentos, a gente vai ter leucocitoses violentas no pós, né. E eles estavam querendo insistir que era uma leucemia, não é, isso foi o sangramento dela e a medula está recuperando, isso aí é Nossa, lesão. caso bonito. Mas você vai fazer o seguinte: você vai mandar esse sangue para mim amanhã às 7 horas no Hemonorte, vai colher e mandar lá que eu quero ver a lâmina. E não, e realmente era um caso que tinha sido apenas esse sangramento, né. Aí o paciente evoluiu por síndrome compartimental das pernas, Nossa, eu imagino. lesão de nervo, uma coisa, Mas ela saiu. mas Deu tudo terminou certo. saindo, né. Então, eh, as doenças elas vêm combinadas, hemograma a gente sempre vai ter que pegar. Espera aí, vamos ver o que aconteceu, quem é aquele paciente, o que era que tinha antes da queixa atual para eu já saber, e aí quando começou a queixa atual, como era o exame e o que aconteceu para a gente poder ir, né. Então, procurar organizar na sua cabeça sempre esse raciocínio, né. E quem é esse paciente, se tem sintoma ou não, ou se os 2, né, ou se é só alteração do exame, para a gente saber em que momento isso aí alterou e de quando é esse hemograma. Às vezes um hemograma de 20 dias, eu digo: "Não, vamos ter que fazer um agora", Perfeito. né, então para a gente poder Antes da gente passar do plaquetograma, eu só vou,
contribuir com um novo caso, você me lembrou porque você falou que foi no domingo à noite, né. E uma coisa bem interessante que aconteceu também, um colega meu, posso dizer que é um amigo meu, me chamou para ver um paciente também, ele tinha acabado de operar, é cirurgião, fez uma cirurgia bariátrica, e isso era uma quarta-feira à noite, noite de futebol. Então, ele pediu, porque o paciente, depois que ele operou, o paciente começou a ter queda no nível de hemoglobina. E ele sabia que provavelmente esse paciente iria precisar de transfusão. Então ele queria a minha opinião a respeito dessa transfusão. Bom, quando ele estava no telefone, eu o xinguei bastante, mas me levantei e fui lá ver o paciente, né. Quando eu cheguei, o anestesista estava conversando com o paciente, tentando convencê-lo a fazer a transfusão, porque ele era testemunha de Jeová. Então, eu saí do quarto, né, voltei a ligar para meu amigo, xinguei ele de novo, e na verdade ele não sabia, o paciente mentiu para ele na entrevista. Então, eh, quando eu voltei para o quarto, né, a discussão já estava bem acalorada entre o anestesista e ele, eu tentei acalmar as coisas, a gente conversou, e eu expliquei a situação, porque ele não queria nem ser submetido de novo à reabordagem cirúrgica. Porque ele estava sangrando. Na verdade, o que aconteceu foi que, na alça exclusa, ele começou a sangrar lá dentro, e esse sangue não se exteriorizou. Entendi. Mas ele estava com o hematócrito progressivamente caindo, o nível de hemoglobina E era um sangramento da luz, não estava dando peritonite. exatamente. Então o que é que acontece? Qual foi a discussão? Eu fiz: "Olhe, eu consigo segurar o senhor sem transfusão durante algum tempo. O senhor é jovem, mas o senhor precisa ser abordado agora. Se o senhor não for abordado nos próximos 30 minutos, o senhor tem 2 escolhas. Ou o senhor vai mudar de religião ou vai mudar de médico, É, é. porque não tem o que fazer. Então imagina a situação, ele fez uma cirurgia, estava com um sangramento visivelmente, observado pelo controle laboratorial, pelo controle do hemograma, e não queria ser submetido nem a uma transfusão, nem uma reabordagem. Então não tem o que fazer, ou eu reabordo para parar o sangramento, né, já que ele não quer ser submetido à transfusão e ele ainda estava estável, mas nas próximas horas ia acontecer o inevitável. Então ele foi submetido à reabordagem, então João Carlos voltou, eu voltei a assistir meu jogo, e, ele ficou na UTI algum tempo, o hematócrito caiu ainda, eu consegui dar a eritropoetina e depois de um certo tempo ele melhorou. Mas se ele fosse um paciente idoso, eu já estaria fora do caso se ele não quisesse ser submetido à transfusão, ou tivesse alguma comorbidade, né, também, então tem isso. Então era só para ilustrar isso, né, porque tem Os essas casos sempre vão chegando, a gente vai lembrando. e as plaquetas, né, o que é que normalmente, só pra gente encerrar, né, eu digo que plaqueta, é igual a mulher com raiva, você não sabe o que é que ela vai fazer. Porque às vezes você tem o processo inflamatório, né, o processo inflamatório crônico pode fazer a plaqueta subir, mas alguns processos inflamatórios, como o dengue, por exemplo, Ok. faz a plaqueta cair. Então nem sempre você tem, claro, o mecanismo que faz com que, você identifique o que é que ela vai fazer. Então às vezes você sabe o que é que vai fazer, o que é que os glóbulos vermelhos vão fazer, o que é que o leucócito vai fazer, mas muitas vezes você não sabe o que é que a plaqueta vai fazer. Por exemplo, a gravidez. Perfeito. Na gravidez você tem Tem outra que é toperia, não fica quieta, né, fica querendo exatamente, você sabe, racha, não assim, naturalmente haverá uma anemia fisiológica da gestação, às vezes dá uma leucocitose, mas a plaqueta não sabe, se vai cair, se vai subir, mas deixa a bichinha quieta, ela normalmente fica quieta. Mas eu queria então e plaqueta só é ela, né, não tem plaqueta jovem no sangue, exato, às exato. vezes não sabe se ela vai subir ou se ela vai diminuir, então plaqueta é das 3 séries é a que nos diz menos sobre ela. Exatamente, Então, perfeito. a gente tem 2 alterações principais da plaqueta, plaquetose, que é o aumento da plaqueta, e plaquetopenia. Na plaquetose, né, o aumento das plaquetas, a gente vai ter que lembrar, hã, do baço, né, eu sempre Perfeito. dou outra analogia que saiu recente aí, Cláudio, é comparar o Tem sangue um ano pra cá. de um ano para cá, que eu ensino e os alunos agora estão adorando essa, né, você pegar comparar a circulação sanguínea com um campo de futebol,
Já tem gostei. 22 jogadores, agora só tem um banco de reserva com 11. Então fica um terço no baço, que é o banco de reserva, Legal. né? E os 2 terços ali na linha. E se eu tenho um baço normal, beleza. Um terço das plaquetas fora de circulação, ativas, podem ser recrutadas caso precise, mas elas ficam fora da contagem. Se eu colocar uma agulha na veia do paciente e cotar. Então, se eu tenho, se eu retiro esse banco de reserva, todas as plaquetas entram na linha, né? Então, os jogadores entram na linha, então plaquetose. Muito Se legal. eu aumento o banco de reserva, eu puxo o jogador, então dá a plaquetopenia, né? Então a gente tem que lembrar que plaqueta e é o mais fácil é saber se o paciente tem baço aumentado. Tem cirrose, teve trombose da veia Isso. porta, exame físico, exame de imagem, né? Então, quase sempre eu começo nessa questão. A produção, né? Destruição e sequestro esplênico. O baço é o primeiro que a gente exclui ou Perfeito. É o confirma, mais simples, né? né? E aí, quando a plaqueta aumenta, eu tenho que pensar também, né? Fenômeno físico é o baço da plaqueta, É. né? Tirou o baço, a plaqueta sobe. Fenômeno biológico são as mutações genéticas que levam aos tumores da série mieloide, que aumenta a plaqueta. E o mecanismo químico, né? E assim, a gente pega a primeira aula de hematopoese, né? Todas aquelas células, todos aqueles genes, todas aquelas setas ali. Eu digo, gente, isso aqui é mega complexo, né? Isso aqui é mega complexo. Agora tu imagina sacudir um Covid dentro disso aí, né? Sacudir uma sepse dentro disso aqui. Então vai ter inflamação que a plaqueta vai subir, Exato. porque ela vai ser estimulada, e vai ter inflamação que bloqueia a liberação da plaqueta. Justamente porque a gente tem uma complexidade de moléculas e susceptibilidades individuais e medicamentos. Perfeito. Cada criatura é uma partida de xadrez única, né? Não se repete as pessoas no mundo em termos de características de complexidade, né? Então a gente vai ter que procurar entender o que é que está acontecendo, né? Então as plaquetas aumentadas, ausência de baço, quadros clínicos diversos mediados por citocinas inflamatórias, e aí entra tumor sólido, entra doença infecciosa, né? E de novo eu digo, a plaqueta estava baixa na chegada ao hospital, normal na chegada ao hospital, aí o cara tá lá no Valfredo com a perna torada, com um pino, uma osteomielite e a plaqueta 1.500.000. Ai, uma leucemia da plaqueta, né? O paciente vai ter trombose. Eu digo, Tava gente, uma. esqueça, trombose não tem nada a ver com a plaqueta. Isso, Trombose é uma exatamente. condição clínica, até o paciente com plaquetopenia sem plaqueta faz Faz trombose, trombose. né? Então, assim, ai meu Deus, me chama um hemato, uma trombose. Eu digo, beleza, isso aqui tem que ter medo da trombose, porque o cara é um pós-operatório, tá infectado e um trauma. Exatamente. Mas nós vamos fazer a profilaxia, mas isso aqui, quando eu tratar a osteomielite, vai DFVC, vai normalizar, né? Perfeito. Então, sempre a minha timeline, o hemograma prévio antes, dentro do hospital, aí entrou um antibiótico, ou veio uma infecção, a gente tem que estar pensando nesse dinamismo todo. E temos o contrário, né? Que plaquetopenia, aí no caso eu gosto mais de plaquetopenia. Ah, exatamente. Não tem Eu gosto mais de plaquetopenia, e aí gostar mais de sempre plaquetose. situações, Claudinho. Ou a gente está diante de problemas na produção da medula óssea, que tendem a ter outras alterações no hemograma, Exatamente, perfeito. ou a gente está diante de uma destruição ou consumo das plaquetas que tende a haver uma plaquetopenia isolada, mas calma, já peguei paciente com 5.000 plaquetas sangrando horrores e anemia do sangramento. E era tão grave a anemia com estabilidade hemodinâmica que eu não tive como fugir, eu tive que fazer um mielo, porque eu não sabia se aquela anemia Entendo. tinha um componente de doença da medula. O problema era porque ela estava sangrando e consumindo. Exatamente, ela estava, não, ela tinha uma PTI, ela veio como uma PTI, só que foi um sangramento maciço vaginal, ela fez instabilidade hemodinâmica, Nossa. né? E aí terminou tomando hemácia, tomando plaqueta e chegou para mim, e aí a hipótese uma colega tinha visto e começou já a prescrever prednisona, mas eu falei, não, eu vou excluir promielocide, vou excluir. Realmente não tinha nada, era uma PTI. Era uma PTI. Mas às vezes a gente nem sempre isso é uma regra. Ah, plaquetopenia por sequestro esplênico, então baço aumentado proporcional ao tamanho do baço, eu vou ter plaquetopenia. Plaquetopenia falsa, que eu vejo na lâmina as plaquetas agregadas, né? Muito boa a sua lembrança. E a diluição, que é ou transfusão maciça ou o terceiro trimestre da gravidez. Então, toda vida que sua plaqueta estiver baixa, a doença está aqui. Então, veja, é complexo, mas o meu raciocínio começa de forma simples. Perfeito. Então, é isso que eu tenho que trazer, né? O que eu faço na minha prática clínica é o que eu procuro. Repita aí, Fran, por favor. São os 5. Problema de produção, Isso. destruição ou consumo, sequestro esplênico,
pseudoplaquetopenia pelo EDTA e Diluição. diluição, Diluição. né, que é a Perfeito. transfusão maciça e gestação terceiro trimestre. Então, gente, é tudo muito complexo, mas a gente tem que começar pelo básico, saber quem é o paciente fora daquele contexto, saber como aquela doença chegou e evoluiu, se é uma coisa de evolução curta, se é uma coisa crônica, saber se o que o paciente aí faz o hemograma, aí vê se o que o paciente tem relação com esse hemograma, se é uma alteração nova, porque às vezes já é antiga, né? E começar procurando saber, antes de acertar diagnóstico, saber o que é que está acontecendo com o paciente e o que é que está acontecendo com aquele sangue. Então, perguntas simples: "Meu Deus, será que aqui é um problema da minha produção? Ou será que isso aqui é um problema que eu estou destruindo?". Então, assim, isso aí, o simples reticulócito já dá grande divisor de água É, na nossa investigação. Então, o que é que eu acho para a gente estar aí já se caminhando para os momentos finais, né, plaquetograma aí a gente traz. O que é que eu acho? É que eu acho é que a gente se perdeu, nós hematologistas que ensinamos também, muitas vezes perdemos a didática de conseguir ensinar esse raciocínio para o paciente, porque a gente também não aprendeu assim. exatamente. Então, o que você aprendeu na sua faculdade, na sua residência, já gostando de hemato e estudando, foi uma coisa. O que você sabe depois de 20, 25 anos de hematologia e de tanto ver casos como esses, é outro, né? Completamente E diferente. como a gente vai ensinando, aí eu que estou há 15 anos ensinando, eu vou aperfeiçoando também as minhas capacidades de passar essa mensagem. E o que eu quero dizer para você e para quem está nos assistindo é que existe sim uma solução. Existe sim uma solução. Tudo é um raciocínio clínico. A medicina, ela é uma ciência, né? Uma ciência inexata, super complexa, porque ela envolve fatores genéticos, ambientais, culturais, políticos, né? Então, é uma coisa muito complexa a medicina e a gente não tem como estar trazendo verdades únicas. Então, tudo a gente precisa parar para analisar, sempre construir o raciocínio e ir atrás da nossa doença, né, e ao mesmo tempo estabilizando o paciente até a gente conseguir, porque uma vez eu vi essa com o doutor Gustavo, lá da UTI da Unimed, que é pediatra. Eu tive um priminho que ficou internado lá, uma criancinha, pneumonia pneumocócica grave, né, aí ele soltou uma coisa que nunca ninguém tinha me ensinado e eu nunca tinha se relatado. A doença chega pra gente e ela chega chegando. Tem doenças super agressivas, doenças mais insidiosas, e a gente, em algum momento, a equipe médica chega para correr atrás da doença, né? Então, as coisas tendem a dar certo quando a gente consegue alcançar a doença, fazer tratamento e Controlar. esperar a doença responder, porque tudo isso leva um tempo. Então, às vezes, a doença vem como um vendaval, né? Que a gente realmente não dá tempo, nem como diz o outro, fazendo tudo, a doença vai. Você vê esse caso da leucemia promielocítica, desse AVC hemorrágico, né? Então, a gente pega as doenças e a gente corre atrás da doença, e a gente correndo atrás da doença, a gente tem que estar sempre pensando, e esse hemograma está sempre no meu consciente, no meu inconsciente, é isso, tá acontecendo isso, não, isso aqui não bate, não melhorou, vamos rever, né. Então o ideal realmente é que a gente tenha conhecimento do sangue normal, da medicina de uma forma geral, porque eu não tenho como ensinar só hemato, né. Exatamente. E eu digo assim que o meu curso de hemograma, por exemplo, ele é bom para qualquer aluno. Se o aluno for ruim, talvez seja a única chance dele ser bom a essas alturas, né. De Exato. pegar um material que ele consiga entender a essência da medicina. Não sei se ele vai conseguir, E às vezes porque quando o que é ruim se modifica, porque ele começa a exatamente. gostar, começa a entender. Para o aluno que é médio, se ele souber hemograma, que é um exame básico que ele vai ver todo dia, ele vai melhorar muito. Ele é O aluno que é bom, aí ele vai ser Dr. House, você né. destrui. Destruindo tudo, porque ele vai, igual uns alunos meus que eu tenho aí, eu botei hoje no Instagram de manhã, um cara de 28 anos com baço aumentado no exame de imagem, e o hemograma não tinha nada, ele tinha uma dorzinha do hipocôndrio esquerdo, e no hemograma tinha 12,5 de hemoglobina e 2% de basófilo, né. Aí eu: "Junta aí basófilo e baço aumentado", né, aí a gente foi lá, LMC, LMC isso aí, né. Então, Legal. uns alunos foi meu da UNP, tá fazendo clínica na Unifesp agora e foi aluno do meu curso de hemograma, né. Olha aí. Eu tô sempre Por isso que ele acertou. tô sempre colocando lá um coraçãozinho pra ele, porque o cabo é bom, é diferenciado, é isso que a gente quer médicos Claro, nós queremos que a nossa sociedade tenha
profissionais de alto nível para que eu vou precisar deles, você vai E não precisar é que você deles. vai resolver a leucemia não, mas você vai ver que a leucemia vai mandar para pessoa. Exatamente, exatamente. Então, a gente tem uma responsabilidade muito grande nesse sentido, né. Eu acho que o médico ele tem uma responsabilidade não somente, curativa, mas o processo educacional também faz Sim, parte, sim. né. Então o que a gente está tentando fazer aqui é divulgar tudo isso para que a gente tente melhorar o nível de atendimento para nós, Melhorar o nível né, nossos familiares, pra gente que vai isso, adoecer, para vai para nossos nós. familiares, para a população de uma forma geral, e também para o cara. Isso. Gente, eu não sei como é que você creio que você como é um grande médico, fez hospital da polícia, é um cara ético, tudo, tá sempre se perguntando: "Vocês não têm medo não, de matar um? O tempo Vocês não todo. têm medo não de matar um? Vocês não têm medo Quando a de gente fazer perder esse vocês não medo, têm medo tem medo alguma não de coisa fazer errada. uma cagada aí Isso, no exatamente. tribunal e ser chatíssimo e pagar, sei lá, 500.000, 200.000 de Pronto, ó, vou exatamente. cair numa crise de comunicação, a gente é médicos com trajetórias boas, né, e do nada vem um processo desse que você se desgasta, gasta dinheiro, dor de cabeça, né, então, pô, pensar no paciente em primeiro lugar, mas pensar em você, É, perfeito. né, então assim, o que a gente tá vendo ali é uma vida, e ali é uma foto do sangue que é a vida daquela pessoa que Muito tá nas legal, suas mãos, né, muito então que a legal. gente olhe para esse sangue sempre como uma possibilidade aí de enxergar, né, como uma voz. O sangue fala, meu amigo, e ele fala através do hemograma e do corpo, né. Perfeito. Então, e como o hemograma, eu digo que é uma extensão do exame físico ao microscópio, né, pegar lá as células do sangue, como é que tá o sangue, o que é que o sangue diz, né. Então, é muito bacana quando eu vejo o Muito. sangue nos dizendo, às vezes pouca coisa, mas nos dizendo muita coisa, junto com o que o organismo está me dizendo, a gente consegue chegar mais longe, trazer mais segurança aí para o tratamento do Perfeito, paciente. perfeito. Então, nós tivemos a honra, né, de termos esse grande médico, esse grande hematologista, doutor Frank Bahia, nos revelando de maneira muito didática como é que ele lida com as alterações do hemograma. Então, isso foi extremamente enriquecedor para nós. Gostaríamos que se você gostou desse conteúdo, compartilhe o conteúdo, né, nas suas redes sociais. Estamos muito honrados, então, da sua presença, Frank. Muitíssimo obrigado. Nos encontramos num próximo vídeo.